Et ego Petrus cardinalis Parolin spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet, et ec Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Ferdinandus cardinalis Filoni, spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet, et ec Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Aloysius Antonius cardinalis Tagle, spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Robertus Franciscus cardinalis Prevost, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Luis Rafael cardinalis Saco, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Ego, et ego vinco cardinalis Pulci, spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet, et hac Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Petrus cardinalem Cojo Texan, spondeo voveo ec iuro, sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Iosebus cardinalis Bosanic, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Philippus cardinalis Barbaras spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Petrus cardinalis Erde, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Stanislaus cardinalis Luca, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, et manu mea tango. Et ego Josephus Franciscus cardinalis Robles Ortega, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Daniel cardinalis Dinardo, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Odilo Petrus cardinalis Scherer, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Robert cardinalis Sara,
spondeo, foveo, ac juro, sic me Deus adjuvet, et hac sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Et ego Raimundus Leo Cardinalis Burke, spondeo vovio ac juro, sic me Deus adjuvet et sancta, et hic sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Et ego Conradus Cardinalis Koch, spondeo voveo ac juro, sic me Deus adjuvet, et hic sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Et ego Cardinalis Nitsch, Casimirus spondeo voveo juro, sic me Deus adjuvet, et hic sancta Evangelii Dei, que manum mea tango. Et ego Albertus Cardinalis Pater Bendigedon, spondeo voveo ac juro, sic me Deus adjuvet et hic sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Você sabia que encontrar uma segunda esposa para Dom Pedro I foi uma verdadeira saga europeia? Depois de se separar da Imperatriz Leopoldina, a busca por uma nova noiva se transformou numa missão quase impossível. Vamos embarcar nessa história cheia de rejeições e intrigas. Após a morte de Leopoldina em 1826, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, precisava se casar novamente. Ele encarregou o Marquês de Barbacena de encontrar uma noiva adequada nas cortes europeias. A tarefa parecia simples, mas a reputação de Dom Pedro não ajudava nem um pouco. Assim que a notícia se espalhou, os jornais austríacos, terra natal de Leopoldina, começaram uma campanha difamatória. Eles pintavam Dom Pedro como um excelente pai, mas um péssimo marido, lembrando a todos sobre seus casos extraconjugais, especialmente com a Marquesa de Santos. Essa má fama ecoou por toda a Europa. A primeira tentativa foi na Baviera. O rei Maximiliano e José tinha 2 filhas em idade de casar, mas recusou prontamente. O diplomata brasileiro então tentou a sorte no reino de Württemberg. Outro não. A busca continuou na Áustria, com uma proposta para a arquiduquesa Maria Luísa, filha do imperador Francisco I. Se esse casamento tivesse acontecido, Dom Pedro I se tornaria tio do seu próprio filho, Dom Pedro II. Mas, para a surpresa de ninguém, Francisco também recusou. A lista de rejeições só aumentava. A corte da Sardenha, controlada por Vítor Emanuel I, disse não. Uma segunda tentativa em Württemberg, recusada novamente. O diplomata seguiu para a corte napolitana, onde o rei, que era avô da falecida Leopoldina, nem quis ouvir falar no assunto. Outra princesa Augusta da Baviera até chegou a ser considerada, mas já estava prometida, a princesa de Baden, também recusou. Foram 8 recusas no total. A situação era tão crítica que o Marquês de Barbacena chegou a escrever que nenhuma corte queria associar sua princesa ao imperador do Brasil. Foi então que, quase sem esperanças, surgiu o nome de Amélia de Lottenburg, neta da primeira esposa de Napoleão Bonaparte, Josefina. Ela era linda, culta e de uma família com status, mas sem um reino. Para Dom Pedro foi a combinação perfeita. Eles se casaram por procuração em 1829, e a chegada de Amélia ao Brasil marcou o início de uma nova era na corte, trazendo de volta a dignidade e o respeito que haviam se perdido. Uma história que mostra como até um imperador pode ter dificuldades no amor. Se você gostou de conhecer esse capítulo curioso da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Você já imaginou se o Brasil tivesse colonizado os Estados Unidos? Em 1797 isso aconteceu. Bem-vindos ao Reino da América do Brasil, fundado com a bênção do Viceroy José Luiz de Castro. E o nosso primeiro imperador Pedro I da América era um cara peculiar. Numa noite quente, no Bar Barril do Norte, em Richmond, o imperador estava curtindo um showzaço da dupla sertaneja piauiense do momento, Zé e Jão. A música, o hit atemporal Pé de Bode Pisa no Freio. Zé Pedro I, com sua túnica dourada e um suco de caju na mão, ficou tão maluco com a sanfona que jogou a coroa para cima e gritou: Zé, Jão,
Amanhã vocês tocam no Palácio Imperial. É ordem. E eles tocaram... A noite toda, a música foi repetida 1084 vezes, até os retratos dos antepassados na parede pareciam balançar a cabeça no ritmo. No dia seguinte, o sobrinho do imperador, Pedro III, estava traumatizado. O imperador radiante perguntou a um nobre norueguês, Erik Dotter Erik, já ouviu Pisa no freio, Zé? O coitado do Pedro III implorou. Tio, são 3 dias seguidos. Até o papagaio do palácio canta essa praga. Querendo dar um descanso para o império, Zé, e já tentaram compor algo novo. Se trancaram numa torre com café e um galo chamado Juvenal. Criaram a balada Vai Devagar, mané. O imperador ouviu e se emocionou, mas no refrão era a mesma coisa, só que triste. Eles tentaram de tudo, segura o freio, Tônio, derrapa, Raimundo, mas nada. A melodia parecia ter vida própria. Um feitiço de baião que tomou conta de tudo. Pedro III confessou a Erik o vento. Cantou o refrão. Hoje. O vento, Erik. Exaustos, Zé e João fugiram para um convento na Noruega. O imperador desconsolado fez um concurso para um novo hino, mas todo mundo só cantava variações de Pisa no freio, Zé. A música já não era de ninguém. Era a alma do império, e a lenda não para por aí. Tempos depois, lá em Roma, o imperador Nero estava se casando. De repente surge um convidado inesperado vindo das Américas. Era ele, Pedro I, que abriu a boca e mandou ver no meio da cerimônia. Pisa no freio, Zé. O hit que cruzou oceanos e séculos. E dizem que até hoje, nas noites de Richmond, o vento ainda sussurra esse refrão. Gostou dessa história maluca? Então se inscreve no canal para não perder mais nenhuma viagem no tempo como essa. Valeu, e até a próxima.